Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos. Então, o tema que me foi pedido, que é a monarquia, a visão filosófico-política da monarquia dentro do direito natural, ela pede uma certa investigação, ainda que breve, né, do tema da própria organização social humana. Bom, os gregos antigos, incluindo ali os dois maiores filósofos gregos, Platão e Aristóteles, eles consideravam o homem não apenas zoon logikon, ou seja, animal racional, mas também zoon politikon, que significa animal político ou social. O que significa isso? Isso significa que não apenas nós podemos nos organizar em sociedade, mas é natural e, portanto, é necessário que o ser humano se organize em sociedade. Nós não somos uma espécie que pode viver de maneira isolada. Isso acontece porque a família, que é a célula máter, a célula mãe da sociedade, ela é um tipo de sociedade imperfeita. Imperfeita em que sentido? No sentido de que a família sozinha, ela não consegue fornecer para o indivíduo todos os meios para ele se realizar enquanto ser humano. E eu digo aqui não só no sentido prático, porque, por exemplo, é impossível um pai de família ter todas as profissões. Ele não pode ser médico, carpinteiro, cozinheiro, engenheiro, tudo. Ele precisa do auxílio de outros homens para o bem-estar da sua própria família. Mas também em sentido cultural. Por exemplo, o idioma que nós recebemos a sociedade, nós não recebemos a família. Nenhuma família pode criar um idioma novo, pode criar leis novas, pode criar conceitos filosóficos novos. Nós precisamos de uma colaboração dos outros membros da nossa espécie. Portanto, é necessário, como eu disse, que nós nos organizemos em sociedade para garantir que haja essa transmissão, ou seja, para garantir que haja um mínimo de possibilidades de que o ser humano possa realizar, em linguagem aristotélica, em ato. Ato é o que a coisa é. Tirar das possibilidades da potência e realizar em ato aquilo que está latente no nosso ser, ou seja, as nossas possibilidades. Como eu disse, sem a ajuda da sociedade, o ser humano não consegue nem aprender a falar. Então, por isso, é necessário o convívio social. Se é necessário o convívio social, então é digamos assim, é necessário também que nós façamos uma investigação de qual seria a melhor forma de governo. Por quê? Porque uma ordem necessita de um governo. Não tem como você ter uma organização social em que todo mundo faz o que quer, ou que todo mundo manda. Não tem como. É necessário que haja uma ordem. E a ordem, como eu disse, implica em um governo. O direito natural, ele baseia todas as suas leis num princípio universal, que é o seguinte: devemos buscar o bem e evitar o mal. No que consiste o bem? Em conservar. No que consiste o mal? Em destruir. Então, ou seja, para conservar aquilo, para conservar a sociedade, ou seja, conservar essa transmissão desse auxílio que vai desde o auxílio material até o auxílio cultural, para que o ser humano realize as suas potências naturais, é preciso então investigar qual seria a melhor forma para esse governo. Não há uma resposta unívoca, apesar do que muitos possam pensar. O próprio Tomás de Aquino não vai dar uma resposta única, mas ele vai, pela probabilidade, indicar o que seria melhor. E aqui eu tenho que fazer já de início uma ressalva. Os próprios gregos, apesar de não terem a revelação divina, eles sabiam que o homem tinha naturalmente uma inclinação má. Ou seja, naturalmente o ser humano tende ao vício e é ingenuidade ou loucura pensar que você pode construir uma sociedade em que você possa banir o vício. Ou seja, que você vai construir uma sociedade tão ideal, com uma educação tão boa, em que não haverá seres humanos convictos do vício. Então, portanto, quando nós falamos em análise política, ou em filosofia política, ou em ciência política, a perspectiva saudável é sempre a seguinte: de que nós devemos tentar encontrar a melhor forma para que nós minimizemos os defeitos humanos, ou seja, minimizemos o risco de que a sociedade entre em um caos. Mas nunca há uma garantia, justamente pelo fator humano.
Essa ideia de que qual seria a melhor forma de governo, a melhor educação, a melhor cultura para criarmos uma sociedade perfeita. Isso aí já é uma ideia revolucionária, de querer criar um céu na terra, de querer criar uma perfeição aqui. Depois, com a revelação cristã, os dois maiores teólogos e filósofos cristãos, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, vão explicar isso com maior propriedade, porque eles vão ter o dado do pecado original, ou seja, por causa do pecado original existe uma inclinação má em nós, e que, portanto, é impossível que haja uma sociedade perfeita, uma sociedade 100% justa. Mas é possível, como eu disse, que ela seja o mais justa possível. E é nesse sentido que nós, entre aspas, lutamos ou militamos para que uma sociedade seja o mais justa possível, ou seja, para que nós minimizemos o risco de corrupção e de corrupção generalizada, principalmente. Então, voltando à sequência, então o direito natural nos ordena que nós busquemos a melhor forma de governo. E como que nós começamos a investigar essas coisas? Não há dúvida, já dizia Aristóteles, de que a melhor forma de se fazer algo é a forma mais natural. Então, por exemplo, eu acho que aqui ninguém duvida se eu disser que é melhor comer com a boca do que com uma sonda no pescoço. A pessoa pode ter uma doença, um câncer, alguma coisa na boca e ser obrigada a se alimentar de uma outra forma. Essa forma funciona, mas ela é a melhor? Não, porque a forma natural do ser humano de se alimentar é utilizando a boca, mastigando, engolindo. Essa é a melhor forma. Então, se é possível se alimentar dessa forma, ninguém deve, a princípio, tentar colocar uma forma artificial de alimentação, porque é a forma mais natural. Então, qual seria, a forma mais natural de organização humana? Se nós olharmos tanto do ponto de vista da natureza humana, filosófico ou antropológico, se quisermos usar esse termo, quanto do ponto de vista histórico, ou seja, factualmente, o que ocorreu na história humana, nós percebemos que a monarquia, ela surge como a primeira forma de organização, justamente porque é a forma mais espontânea e natural. Por quê? Porque ela imita a célula mãe da sociedade, que é o quê? A família. A família é composta por um homem e por uma mulher, que tem uma prole, ou seja, que tem filhos. Na família, ela já é naturalmente monárquica, onde o homem lidera, a mulher lidera os filhos e os filhos estão sujeitos ao governo dos pais para o seu próprio bem. Hoje em dia, a complexidade da sociedade contemporânea, gerada tanto pela Revolução Industrial quanto pela Revolução Francesa, faz com que seja possível uma certa liderança feminina nas famílias, ou famílias que não têm pai, que não têm mãe. Só que eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque senão muda o foco da palestra. Mas nós percebemos que não só isso não é o melhor, quanto isso gera diversos problemas, e só é possível graças a essa revolução que criou um modelo de sociedade artificial, que inclusive criou trabalhos artificiais e que criou uma série de normas que distanciam daquilo que é mais natural para o ser humano. Mas, em todos os modelos naturais de sociedade, o governo da família sempre foi dividido assim, o pai e a mãe e os filhos. Assim que se organizou a família. As primeiras sociedades, então, se organizaram em torno de um líder familiar, que era ou mais forte, militarmente falando, ou mais forte intelectualmente falando, para liderá-los. E a partir deles, a sociedade foi se organizando por um acordo de confiança, digamos assim. Inclusive, se você olhar, por exemplo, no Império Romano, quem eram os patrícios? Eram os líderes das famílias fundantes de Roma. Patrício vem de pater, que é pai. Ou seja, os pais daquela sociedade. Inclusive os Estados Unidos, por exemplo, já na era moderna, apesar de serem uma república desde o início, eles têm lá os Founding Fathers, ou seja, os pais daquela sociedade. Então, sempre há uma família que é mais velha, que é mais antiga, que é a família que fundou e liderou aquela sociedade. Quando nós falamos, por exemplo, tal país, quando nós vamos estudar a história medieval da Europa, e nós vamos falar, tal país fez tal coisa em determinado momento, quem que fez? Foi a família que liderava aquele país.
Foi ela que conduziu. Foi ela que conduziu aquela... A palavra nação, ela surge depois, né? Mas foi ela que conduziu aquele povo específico, aquela etnia, né? Às vezes um povo, um contingente pequeno, mas que conduziu-os a tal realização, seja ela cultural, seja ela militar, seja ela religiosa. Então foi assim que a sociedade começou a se organizar, e como eu disse, ela é natural porque ela imita a própria estrutura da célula da família, né? Da célula da sociedade, que é a família. Então, por isso, as sociedades naturalmente se desenvolveram como monárquicas e aristocráticas. Por quê? Porque nunca havia apenas uma família governando aquela sociedade. É uma família mais proeminente que lidera, com outras famílias que a ampara. Essas outras famílias sempre foi chamada de aristocracia, ou um termo mais recente, elite, embora hoje elite tenha sofrido várias mudanças, né, de conotação, de significado. Mas assim que foi historicamente, e foi assim historicamente porque, como eu falei, reflete a própria natureza do homem. O homem também, dentro da sua própria constituição ontológica, ou seja, de seu ser, ele é monárquico, ou menos deveria ser. É o que indica, por exemplo, Platão, na República, quando ele vai descrever o ser humano que é ordenado. O ser humano que é ordenado é monárquico por quê? Porque nós somos compostos de várias potências, de várias faculdades. Nós temos a nossa parte vegetativa, a nossa parte sensitiva, até a nossa parte racional. O que ordena todas as outras? É a parte racional. O que manda no ser humano? É a sua vontade. A vontade humana, ela tem uma soberania na nossa pessoa. E quando que um ser humano ele é desordenado? Ele é desordenado quando a sua vontade, ao invés de se submeter à razão, se submete à sua parte sensitiva, que é a nossa parte animalesca. Ou seja, a pessoa começa a fazer tudo o que deseja, tudo que surge no desejo, os desejos físicos, e aí ela perde o ordenamento correto, porque o desejo, por definição, ele é cego, ele não tem razão, ele não discerne do certo e do errado, ele simplesmente deseja. É a razão que discerne. Mas mesmo o homem desordenado, né, que faz tudo o que o seu desejo pede, ainda assim ele é, de certa medida, ainda monárquico, porque é a vontade que determina. É um princípio que determina os demais. Então você ter um líder também é o mais natural. Por quê? Porque se existem vários líderes, a tendência é a desordem. Por quê? Você não sabe quem seguir, então a sociedade se divide. E quando a sociedade se divide, ela se enfraquece. Sem falar as outras implicações que isso pode levar. Então, tanto pela constituição ontológica do ser humano, quanto pela constituição da própria família, quanto pelos fatos históricos, a monarquia sempre foi a forma de governo mais natural que o ser humano encontrou para se organizar. Existem ainda outros benefícios, né? Outras vantagens, digamos assim, que fez com que o ser humano optasse pela monarquia. Por quê? Numa monarquia de tipo natural, que é essa que eu estou citando, é muito mais fácil a transmissão de conhecimento e do que nós chamamos de tradição. Se o indivíduo, desde que ele nasce, ele é preparado para o governo, ou ele ou os irmãos, né? Nunca nós temos uma garantia de que a pessoa será o líder, porque é preciso esperar que ela chegue à vida adulta e viva além de seus pais. Mas será alguém daquela família. Então, se você tem uma família sendo preparado para isso, você tem uma preparação desde a infância para aquela finalidade. Que é diferente numa sociedade em que há uma disputa de poder, onde vários membros não são preparados. Os indivíduos não são preparados para exercer aquela função. Então, essa preparação que veio desde a infância dá mais chances para que o governante seja melhor. Nós temos exemplos disso, inclusive, no mundo pagão. Você pegar, por exemplo, Alexandre Magno, ele só foi quem ele foi, ele é um gênio é indubitável que ele seja um gênio, no entanto, ele só conseguiu ativar as potências de genialidade que ele tinha inatas, por quê? Por causa do pai dele, Filipe II, que foi um grande rei, muito habilidoso, e porque ele foi aluno do próprio Aristóteles. E por que ele foi aluno do próprio Aristóteles? Porque o pai contratou Aristóteles para ser seu tutor. Ou seja, o pai, visando o bem futuro da nação, quis que o filho fosse bem preparado.
né? Então isso aumenta as possibilidades de que aquele indivíduo seja o indivíduo capaz de governar, né? Como eu já citei, a transmissão da tradição. Nós sabemos como que é forte as tradições familiares, né? O ser humano, apesar de possuir livre-arbítrio, ele tende a seguir aquilo que é mais fácil. E é mais fácil seguir aquilo que a sua família te ensinou. Tanto é que ao longo da história nós observamos isso, né? Nós vemos até em coisas simples. Por exemplo, uma família italiana que tem o hábito, por exemplo, de comer determinado alimento, ela tende a fazer isso de geração em geração. É uma tradição que se passa. Aonde há uma tradição de criar uma família para o governo e, portanto, para o bem do povo, você aumenta as possibilidades de que aqueles indivíduos eles sirvam o povo da melhor forma possível. Outra coisa, ao contrário do que dizem, nos dias odiernos, as pessoas têm um pouco uma imagem do rei ocioso, que é baseado numa estética do século XVIII. Que o século XVIII não era assim também, mas no século XVIII você tem uma estética opulenta, principalmente da monarquia francesa, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, em Versalhes, todos com uma vida muito opulenta, embora eles trabalhassem muito também, o que não é falado, mas eles têm uma estética muito opulenta e criou-se uma narrativa a partir do iluminismo de que os reis eram ociosos, apenas mandavam. Mas a verdade é que as famílias reais, ou nobres em geral, porque principescas, podemos dizer assim, elas sempre exerceram a função militar numa sociedade, né? Tanto é que se eu fosse citar aqui os exemplos da quantidade de reis na história que morreram em batalha, nós ficaríamos a manhã toda aqui, né? Porque muitos morreram em batalha. Por quê? Existia um pacto social entre a família real e o povo, ou a família principesca e o povo, que era o seguinte: enquanto eles governavam e lideravam, eles forneciam proteção militar para o povo. E o povo, protegido militarmente, oferecia trabalho para sustentá-los. Ou seja, era uma troca mais do que justa. Claro que poderia haver, houve, óbvio, abusos de um e de outro. Mas a noção do pacto, ela é justa. Por quê? Porque você oferece a vida no serviço militar, ou seja, na proteção daquela sociedade, enquanto os outros oferecem o trabalho. A ideia de alistamento militar para plebeus veio com a Revolução Francesa. E quem consolidou isso foi Napoleão Bonaparte. Antes disso, o plebeu, a população em geral, não tinha obrigação de prestar serviço militar. Era uma obrigação da nobreza, justamente porque ela nascia com essa tradição familiar, como eu disse. Então, assim como havia famílias de sapateiros, em que o pai passava o ofício para o filho, as famílias nobres passavam o ofício militar de geração em geração, né? E se por acaso alguém desertasse, era punido até com a morte, né? Porque estava desonrando a sua condição de nobre. Então aí nós vemos que não é uma questão de vantagem, né? Ou como dizem muito hoje, privilégio, né? Privilégio você pode até usar no sentido original da palavra, mas não no sentido de uma vantagem absoluta, como se só um levasse vantagem e o resto fosse explorado. Isso não ocorreu. Até porque, se isso tivesse ocorrido desde o início, o ser humano não teria sempre se organizado de maneira monárquica, como eu falei. Outro fator que minimiza, né, de acordo tanto com Aristóteles quanto com São Tomás, que minimiza os riscos de corrupção numa monarquia, é a própria entrega, aí já falando em linguagem tomista, agostiniana, né, cristã, é a própria entrega do governo da sociedade nas mãos da providência divina. Em que sentido? No sentido de que o controle de uma sociedade monárquica não está na mão do rei, está nas mãos da providência. Em que sentido? Ele não escolhe o filho que ele terá. Ele não escolhe a personalidade do filho que ele terá. Apesar dele dever contribuir para o bem e assim aumentar as chances, né, como eu disse, para que ela seja boa, ele não determina. E ele não determina também a ordem do nascimento dos filhos, nem a vida deles e nem o momento que ele morre. Ou seja, o poder, quando ele chega em um príncipe, quando chega o momento dele governar, ele chega de fora. Ou seja, não é ele que escolhe o momento que ele irá governar.
É Deus que escolhe. É a providência que escolhe. É o momento que o pai, ou o avô, ou o seu antecessor morre. Ou fica incapacitado pela idade ou pela doença. Ou seja, não é algo programado, não é algo planejado. Pelo contrário, quando há uma sociedade de tipo republicana, existe uma disputa pelo poder. Existe um desejo do indivíduo de obter o poder, de planejar e de controlar a sociedade. Isso faz com que a maioria absoluta daqueles que buscam o poder em uma sociedade de tipo republicano o busque por amor ao poder. E quem ama poder é psicopata. Ou seja, todos os políticos numa república são psicopatas? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o sistema favorece o psicopata. Porque uma pessoa normal, ela não deseja poder. Ninguém deseja poder numa situação normal. Apenas um psicopata busca o poder pelo poder. A pessoa normal, ainda que ela seja uma pessoa viciosa, ela busca prazer. Mas ela não busca poder. Se eu entrevistar as pessoas na rua, elas vão falar assim, meu sonho é ser rico. Não é ser poderoso. Porque o poder implica numa doação, num serviço, num trabalho que vai ocupar a maior parte do seu tempo. Num desgaste, inclusive. Numa cruz, podemos até dizer assim. Então, quem ama o poder pelo poder é um psicopata. É aquele que ama subjugar o outro. É claro que podem existir exceções. A pessoa que fala assim, eu não amo o poder, mas eu vou disputar as eleições para tentar fazer algo bom. Mas as chances são muito menores. A gente sabe que na realidade, na prática, isso quase nunca ocorre. Ocorre de maneira... É muito raro. A política acaba virando um meio de ascensão social e, como eu falei, um meio de obter poder. Assim, inclusive, ocorre, por exemplo, na estrutura da Igreja Católica, do clero. Nenhum padre pode escolher ser bispo. Ele não pode chegar e falar assim, eu quero ser bispo. Não, ele é nomeado. Ou seja, o poder lhe vem. E o ideal é que ele nunca busque. Os melhores bispos são aqueles que nunca quiseram ser. Nunca quiseram ser bispos. Foram chamados, foram convocados. Como Santo Afonso, que quase foi ameaçado de excomunhão pelo Papa se ele não aceitasse a nomeação episcopal. E ele foi um excelente bispo justamente por isso, porque não queria ser. Ou seja, ele não tinha sede de poder e de governar outros homens. Então, isso auxilia para que o ser humano não busque o poder e, portanto, auxilia que menos psicopatas cheguem, de fato, ao poder. Eu poderia dar vários exemplos históricos aqui, desde os reis santos da Idade Média até exemplos mais atuais. Então, por exemplo, a falecida Rainha Elizabeth II da Inglaterra não é nenhuma santa. No entanto, ninguém duvida de que ela exercia com grande responsabilidade o seu cargo. Isso era evidente, até em comparação com outros membros da família dela. E ela não esperou o poder. Pelo contrário, ela era muito improvável que ela se tornasse rainha. Aquilo foi colocado no colo dela, ou melhor, na cabeça. A coroa chegou à cabeça dela de uma maneira totalmente inesperada. Era para ser o tio renunciou sem deixar descendência, o pai se tornou, o pai morreu prematuramente. E ela teve que assumir aquilo. E ela exerceu tão bem justamente, talvez, porque ela nunca quisesse aquilo e nunca tenha planejado aquilo. Ninguém duvida que ela é uma melhor governante, uma melhor chefe de Estado do que qualquer presidente que o mundo teve no século XX, eu diria. Isso mostra também, através de exemplos históricos, que isso que eu disse, que a monarquia ela dificulta o acesso de psicopatas ao poder, é algo tão comprovado que a história nos prova. Os maiores ditadores e tiranos que o mundo já viu viveram após a Revolução Francesa. Mais especificamente no século XX, nas chamadas repúblicas democráticas. Stalin, Mao Tse-tung, Hitler, Pol Pot, Fidel Castro, todos eles chegaram ao poder em nome do povo. Nenhum deles era rei. Todos eles vieram de camadas populares e que tomaram o poder. Por quê? Porque eram psicopatas. Tanto é que o século XX inaugura o fenômeno do genocídio, ou seja, que é um líder matando o seu próprio povo. Se você pegar lá na antiguidade, os povos mais cruéis que existiram, sei lá, os assírios, por exemplo, eles chegavam a matar populações inteiras de uma cidade, mas do outro, não do próprio povo. Ou seja, Stalin, Hitler e esses líderes do século XX são muito piores do que esses pagãos antigos. Eles são piores do que os fenícios, que sacrificavam crianças. Porque os fenícios também não matavam a própria população. Ou de fome, ou
literalmente com a espada. Então, enquanto existiu um governo razoavelmente natural, monárquico na sociedade, a sociedade teve muitos problemas, mas não se compara aos problemas que surgiram após a Revolução Francesa, com a criação das sociedades artificiais e republicanas. Muito bem. Continuando, São Tomás de Aquino aqui, daí óbvio que agora a gente já deixa o que Aristóteles disse, ele vai dizer que há ainda outros motivos para se preferir a monarquia, que é a própria ordem do cosmos. Por quê? A realidade, ela não é uma república, ela não é uma democracia, ela sequer é uma aristocracia. Ela é uma monarquia absoluta de Deus. Ou seja, há um só Deus que a tudo cria e a tudo governa. E o céu será uma monarquia, não será um Estado comunista. Ele será uma monarquia muito bem estruturada e muito bem hierárquica. Deus não só governa tudo, como cria tudo à sua imagem. Ou, melhor dizendo, com uma linguagem mais precisa, tudo que ele cria é análogo ao seu próprio ser. Tanto é que, para que algo exista, é preciso que algo tenha unidade. Eu não vou entrar aqui em metafísica, mas uma pedra ela é semelhante a Deus até certo ponto pelo simples fato de existir. E ela existe por alguns motivos. O principal deles é porque ela tem uma unidade. Essa unidade imita a unidade do próprio Deus, até certo ponto. Então, cada ente que existe, que é criado por Deus, é criado em analogia ao seu próprio ser. E como eu falei, o quesito mais básico para que algo exista é que ela tenha unidade. E o que é um governo se não é uma unidade análoga? Uma sociedade ela deve se comportar como uma unidade. Então, ter um líder é melhor do que ter vários líderes. Por quê? Porque imita melhor a própria ordem da realidade dada por Deus. Então, é óbvio, isso eu acho que é bem nítido. Existe ainda um outro fator que muita gente se esquece, mas que é importante na formação humana. Como eu disse, a finalidade, da sociedade é fornecer condições para que o ser humano realize as suas potências, ou seja, para que ele se desenvolva bem enquanto indivíduo. Para que ele se desenvolva bem enquanto indivíduo, não é só preciso ter ordem na sociedade, mas é preciso que ele tenha uma educação bem feita. E educação aqui não se restringe a criar escolas. Educação é, antes de tudo, a formação do imaginário do ser humano. Como dizia Aristóteles, as virtudes são hábitos. E hábitos são adquiridos pela repetição. Mas para que você possa repetir um hábito, é preciso que você veja um exemplo. Sem um exemplo, a aquisição de virtudes é muito difícil. Uma sociedade monárquica, ela cria um exemplo de superioridade a qual o ser humano pode se inspirar, do qual o ser humano pode se inspirar. Por quê? Em uma sociedade como a nossa, o máximo exemplo social que nós temos são os políticos. E que cá entre nós, não são, além de não ser nenhum exemplo de virtude na nossa sociedade, o próprio cargo deles não inspira virtude. Por quê? Porque o cargo político ele é meramente administrativo. É como se, ele é só o chefe, ele é só o dono que está administrando algo. É como um comerciante, é como um empresário apenas. Em uma monarquia, o rei, ou o príncipe, enfim, a palavra príncipe é mais abrangente, o príncipe e a aristocracia, a nobreza como um todo, eles encarnam o símbolo do herói. Ainda que eles não sejam heróis, mas eles representam o herói. Por quê? Porque, como eu disse, quem é o nobre e quem é o príncipe? É aquele que protege a sociedade. É aquele que lidera o exército para protegê-la. Ou seja, é aquele que, em tese, deve morrer pelo bem dos seus súditos. Isso se chama heroísmo. Então, em uma sociedade em que existe uma nobreza, em que existe um príncipe, você tem um modelo de herói e, portanto, você tem um modelo superior de vida a ser imitado.
pela própria estrutura da sociedade, pela própria estrutura da organização. Se você vê, por exemplo, a coroação de um rei, né, teve a coroação do rei da Inglaterra no passado. Embora eles tenham modernizado, né, alguns aspectos da coroação, as partes que estão ali, que foram feitas pelos santos católicos, inclusive, diga-se de passagem, e que são medievais, mostram todos esses elementos. Ele tendo que jurar diante do evangelho que ele vai dar a vida pela nação, ele recebendo 2 cetros, um simbolizando a justiça, outro simbolizando a misericórdia. Por quê? Porque justiça e misericórdia são atributos divinos. E se ele está exercendo aqui um serviço análogo ao de Deus, ou seja, o governo temporal, ele deve imitar, na medida da possibilidade humana, esse aspecto de Deus, que é ser sempre misericordioso sendo justo e ser sempre justo sendo misericordioso. Uma coisa sem a outra. Né? Então, tudo isso inspira, tudo isso cultiva. Né? Cultiva as virtudes, cultiva ao menos o modelo das virtudes que o ser humano deve buscar. Quando você vê uma sociedade meramente republicana, como a nossa, não há nenhum desses símbolos. A pessoa cresce achando que o máximo que ela pode se realizar na vida é ficar rica. Mais nada. É a única coisa, é a única virtude que ela é inspirada pela própria ordem social que ela vive. Isso empobrece o imaginário e diminui a quantidade de seres humanos virtuosos em uma sociedade. E, efetivamente, inclusive, factualmente, nós observamos isso. Né? Isso é um fato, um dado de realidade. Por fim, a monarquia, ela agrega, então, aspectos naturais e sobrenaturais. Ou seja, ela se apresenta como um modelo de ordem social superior, tanto do aspecto natural, por quê? Porque imita o próprio ordenamento da alma humana, que é monárquica, e o ordenamento da família, que é monárquico, quanto ela imita a própria ordem do real e a monarquia definitivamente da sociedade perfeita, essa sim, no céu, onde Deus a tudo governa, e que estabelece também a sua nobreza no céu, que é a nobreza dos anjos e dos santos. Agora, resta uma coisa a ser considerada. Segundo São Tomás de Aquino, seguindo o conselho de Aristóteles, ele diz que, devido ao fator humano, né, ou seja, aquilo que eu estou citando desde o início, os defeitos são muito grandes dentro do ser humano. Portanto, a melhor forma de governo, ele fala, idealmente seria uma monarquia absoluta, se nós tivéssemos seres humanos perfeitos. No entanto, como nós não temos e nunca teremos seres humanos perfeitos nesta terra, a forma ideal de governo, ou a melhor forma, seria um tipo de chamado monarquia mista. O que é uma monarquia mista? Monarquia mista não é a noção que nós temos hoje de monarquia constitucional. É um pouco mais profundo. Na monarquia mista, o príncipe, que é o chefe do Estado, de fato exerce poder, exerce o governo. Podemos falar governo poder executivo, né, em linguagem moderna. Ele exerce de fato. Mas ele tem uma limitação desse poder por princípios aristocráticos e democráticos. Aí que está. São Tomás defende democracia? Ele fala, não, até porque, como já disse Aristóteles, é impossível que uma sociedade seja 100% democrática. Uma sociedade ou um sistema de governo que se apresente como democrático é um engodo, porque é mentira. É impossível que todos os seres humanos de uma sociedade sejam iguais, tenham uma consciência igual e possam eleger de maneira justa um governante. Isso é impossível. Então, a sociedade que se vende como democrática, ela é, na verdade, oligárquica. Ou seja, existe um pequeno grupo que faz uma tirania nessa sociedade, como é a sociedade que nós vivemos hoje. Né? Tá bem, eu acho que hoje está cada vez mais claro isso. Né? Então, portanto, não pode existir uma democracia. Aliás, nunca existirá democracia. Agora, é saudável que existam elementos democráticos. O que é elementos democráticos? É uma liberdade, uma capacidade do povo de corrigir o seu governante quando há abusos. Só que não pode existir só elementos monárquicos e democráticos. Deve existir também elementos aristocráticos. Porque são
as famílias aristocráticas, e aqui a aristocracia nós entendemos em dois sentidos. Aristocracia no sentido familiar, pelas mesmas razões em que nós falamos das qualidades da monarquia em si, também cada família é uma pequena monarquia. Então, o conjunto das famílias aristocráticas, que são aristocratas pela herança familiar, deve existir. Para quê? Para que eles ajudem a limitar o poder do soberano e para que eles ajudem também a organizar o próprio povo, para que não haja uma oligarquia, ou seja, para que não haja um grupo que tome o poder e explore o povo. E nós entendemos aristocratas também no sentido intelectual, que durante muito tempo na Europa medieval essa função foi exercida pelo clero. Ou seja, o clero, como elite intelectual, produz, não no sentido marxista, mas no sentido autêntico, produz cultura de qualidade para educar o povo no geral, para que se crie uma mentalidade mais madura e virtuosa numa sociedade. Crie, inclusive, obras de arte que inspirem as pessoas, tratados, bons sacerdotes, bons professores, para que eduquem no geral a sociedade. Então é preciso que haja uma aristocracia intelectual, uma aristocracia familiar, uma família dinástica que vai encabeçar e liderar para ser esse símbolo, essa imagem de Deus, como eu falei, e uma imagem também do pai de família, o pater familias da sociedade, e elementos democráticos para que não deixe que os dois elementos superiores também se corrompam. Ou seja, uma sociedade saudável, ela teria um monarca no topo, exercendo o poder real também, uma aristocracia, exercendo o poder até certo ponto, e elementos democráticos, de modo que cada um desses três grupos, limitem o poder do outro e auxiliem o outro. Limitar e auxiliar. Assim, nós temos uma sociedade mais saudável. A gente tem até exemplos disso na história. Por exemplo, durante a Idade Média, era exatamente assim que ocorria na maior parte dos feudos. O governo era completamente descentralizado, governado de uma maneira natural, a partir de um líder local, em que ele tinha exatamente o auxílio de uma pequena aristocracia dele ali, tanto intelectual quanto familiar, e tinha a limitação e o auxílio do próprio povo. Nós temos diversos exemplos históricos onde houve algum senhor que tentou abusar em relação ao povo, ele foi retirado, ele foi removido, literalmente. Quando ele tentou abusar do seu poder. Em contrapartida, nós temos exemplos também de líderes que foram extremamente amados pelo povo justamente porque foram criados para isso. Ou seja, como eu falei, os melhores líderes da história humana foram os santos medievais, nobres. São Luís IX, rei da França, São Fernando III, rei de Castela, Santo Olavo, rei da Noruega, Santo Estevão, rei da Hungria, e diversos outros santos, nobres e príncipes. Então eu concluo a minha exposição com essa consideração, de que uma sociedade saudável, ela é sim monárquica, só que uma monarquia mista, que é diferente da monarquia constitucional que nós vemos hoje. Uma monarquia que guarda todos esses elementos, tanto da organização social quanto do poder. É isso. Obrigado.